Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Senhoras e senhores, eu tenho certeza que dentro do seu coração existem sonhos, existem projetos, existem objetivos. Isso também tinha no coração de um homem chamado Neemias. A Bíblia diz que ele recebeu a notícia que Jerusalém foi destruída, as portas queimadas. A palavra diz que ele desanimou, ele foi abaixo, ele ficou triste. Fazendo um paralelo, muitas das vezes na vida de uma pessoa acontece a mesma coisa. Ela sente-se destruída, sente-se queimada, ela sente-se sem hipóteses, ela acha ou pensa que não vai ultrapassar aquele momento tão cruel, tão difícil na vida dela. Então, para você entender, quando Neemias viu tudo destruído, olha para mim por favor, quando Neemias viu tudo destruído, ele tinha duas opções: aceitar a destruição ou trabalhar pela construção. Ele tinha duas opções: aceitar a destruição ou trabalhar pela construção. Repita comigo: Neemias tinha duas opções: aceitar a destruição ou trabalhar a construção. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas não responda para mim não. Responda para dentro de você. Qual dessas duas opções você está buscando? Você está aceitando a destruição, os problemas, as lutas? Ou você vai aceitar trabalhar a construção? Se você aceitar a destruição, é o sinal que você vai desistir de tudo. Tudo que você fez não serviu para nada. Mas se você diz: olha pastor, está difícil, mas eu vou optar trabalhar para a construção, então Deus vai entrar nesse propósito. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus não investe em projeto para fracassar. Quando Ele investe, é para dar vitória, é para dar resultado, é para triunfar. Deus não investiu em você para você perder, para você desanimar. Deus não mandou o Espírito Santo dele para você cruzar o braço. Ele mandou o Espírito Santo para você guerrear, para você ir para a luta. Você é filho de Deus, é uma filha de Deus. E os filhos de Deus não desistem. Diga: eu não desisto da minha vitória. Diga glória a Deus. Aí Neemias, com esse espírito de fé, ele foi lutar pela construção. Só que aí começou algo muito complicado. Faltou apoios. Ele foi perseguido. Quando ele decidiu trabalhar a construção, o mal se levantou contra ele. Porque o diabo é assim, ó. Ele joga o problema e fica de olho. Se a pessoa desistir, ele fica contente. Mas se a pessoa, mesmo na lama, ela se levanta e começa a caminhar, começa a ir para frente para lutar, o mal já se desespera, porque ele sabe que aquela pessoa, ela vai ter uma reviravolta na vida dela, porque ela continuou firme na palavra de Deus. Repita comigo: eu estou firme na palavra de Deus. Para você entender onde eu quero chegar, diz assim, ó, Neemias 4, versículo 1. Diz assim, ó: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha para mim, ninguém falou para Sanbalate, ele ouviu.
Imagina que os judeus estavam conversando e estavam assim: olha, Neemias, ele vai reconstruir os muros, e ele me chamou para ajudar, e eu estou na mesma fé. Nós não aceitamos Jerusalém destruída, nós não aceitamos Jerusalém queimada às suas portas, nós vamos ajudar Neemias. Nisso passou Sanbalate, um inimigo dos judeus. Quando ele passou, ele ouviu o quê? Ele ouviu a conversa. E quando ele ouviu a conversa, a Bíblia fala que ele ardeu em raiva, em ira. Olha só, igreja. Ele ficou com ódio. Cuidado com as conversas que tu tem, dos seus planos. Nem todo lugar é propício para tu falar. Vou no café falar. Vou lá falar do meu plano. Tem alguém ali atrás que está ouvindo. Tu não sabe se a pessoa te conhece ou não. E ela vai arder o quê? Em ira. Às vezes um familiar, às vezes um colega, enfim. Cuidado para onde tu abre o quê? A boca. Você tem que ser discreto, discreta. Diga glória a Deus. Os judeus estavam ali numa boa conversando, e o Sanbalate passa e ficou o quê? Ardeu em ira. Tem gente que quando olha para ti, em vez de ela se encher de alegria, ela se enche de ódio de você. Ela está com raiva de ti, porque ela sabe que tu vai subir, ela sabe que tu vai crescer. O desejo dela é te ver parado, mas ela está te ver andando, e você vai continuar andando. Diga glória a Deus. O desejo dela, uma praga que ela rogou, é que você caísse, fracassasse. Mas você serve ao Deus que não destrói, Deus constrói. Diga glória a Deus. Então preste atenção. Quando Sanbalate ardeu em ira, ele deixou o mal entrar no coração dele. E para piorar, olha o que diz o versículo 2: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele foi até o grupo dele e falou assim: o que fazem esses fracos judeus? Chamam os judeus de quê? De fracos. Tem muitos que chamam a gente de fraco também. Chama você de fraco, de fraca. Penso que a gente não vai conseguir. Até disseram sacrificarão. O sacrificarão aqui quer dizer, será que eles vão conseguir em pouco tempo reconstruir os muros? Porque vai ter um sacrifício, esforço de trabalhar, trazer os tijolos. Ou seja, será que eles vão conseguir dar a volta por cima? Sanbalate começou a duvidar da força que os judeus tinham, porque ele olhou para a aparência dos judeus, mas esqueceu que a força dos judeus vem de Deus. Quem olha para nós às vezes não nos dá nada, mas esquece que a minha força e a tua não é nossa, vem de Deus para nos abençoar. Pode glorificar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Então preste atenção. A Bíblia fala que ele já estava o quê? Com ódio do povo de Deus, porque era um povo honesto, era um povo trabalhador, era um povo que estava livre. E o sonho de Sanbalate era dominar o povo. Ele queria a riqueza do povo. Sanbalate e Tobias eram líderes naquela época, e o que eles queriam era dominar o lugar. Mas Neemias abriu os olhos e falou: não, ninguém vai me dominar mais, eu sou livre. Deus me libertou. Quem é esse homem para me prender? E eu vou lutar para crescer em Jerusalém. E então ele conseguiu. Olha o que diz mais aqui, o versículo 3, preste atenção. Estava com ele Tobias, olha só, já tem outro aí, o amonita, e disse:
Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará seu muro de pedra. Olha para mim, igreja. Você reparou que até agora só teve gente para falar mal, para criticar e para desejar o mal daquele povo? Olha que situação. Primeiro foi Sanbalate que ouviu a conversa. Depois que ele ouviu, ele foi fazer fofoca lá em Samaria. Depois da fofoca foi falar com Tobias. E o Tobias falou: se vier uma raposa, a raposa derruba o muro, menosprezando a capacidade do povo de Deus. Muitos só vão acreditar na sua capacidade quando verem você vencendo. E eles que se preparem, porque eles verão ver você vencendo. Eles verão, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem toma posse disso? Então você vê que até Tobias, ele também desejou o mal daquele povo. É aquele chamado ditado que diz: são mais os que querem nosso mal do que os que querem o nosso bem. Olha que situação. Esse grupo aqui, que era um grupo grande, se decidisse ajudar, seria melhor para Neemias. Mas não, eles decidiram atrapalhar. Tu tem que ter na tua vida, no teu caminho, quem vai te ajudar, não é quem vai te atrapalhar. Porque o que vai te atrapalhar, você quer para quê? Só vai atrasar. Diga: está repreendido. Quem concorda com o pastor? Está repreendido, igreja. Agora olha para mim. Imagina se Neemias chamasse Sanbalate e Tobias para fazer ali a construção. A construção iria para frente? Não iria. Porque eles estavam torcendo contra. Preste atenção. A gente vive num mundo que há dois tipos de pessoas: as que torcem ao teu favor e respeitam sua decisão, e as que torcem contra você. Se você não fizer o que elas querem, eles roubam logo uma maldição contra você. Parece que você tem que ser dominado. Mas Jesus derramou sangue para nos libertar. E ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Depois de tudo isso, olha o que aconteceu. O versículo 4. Neemias fez uma oração. Diz aqui, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga glória a Deus. Está aqui o segredo da vitória: é ter ânimo para trabalhar, ter ânimo para lutar, ter ânimo para vencer, ter ânimo para receber a palavra de Deus e confiar nessa promessa. Por isso que a Bíblia fala que Neemias, ele foi bem sucedido naquela época, mesmo com o levante contra ele, mesmo com oposições contra ele, ele teve a aprovação de Deus. Eu e você podemos até sermos reprovados pelos homens, porém somos aprovados por Deus. E a aprovação de Deus é maior do que a reprovação dos homens. Com essa palavra, meu irmão e minha irmã, senhoras e senhores, com essa palavra, creia que Deus, ele vai te dar uma grande vitória. Diga glória a Deus. Talvez você diga: pastor, o senhor pegou minha vida aí. A minha vida foi essa pregação de hoje, porque eu estava me sentindo assim, para baixo, queimado, desprezado, mas eu percebi que eu preciso fazer como Neemias. Eu não posso desistir,
Eu não posso olhar para o chão, eu tenho que olhar para o céu. Eu não posso andar para trás, tenho que andar para frente. Eu não posso me enfraquecer, eu tenho que me fortalecer. Eu não vou desanimar, eu vou animar. Diga glória a Deus. E se você fizer isso, Deus vai estender as mãos dele sobre ti, vai te levantar e dará vitória para você. Diga glória a Deus. Então olha para mim, Neemias não tinha ninguém além de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quando a sua situação é uma situação que você fala, não tenho ninguém, pastor, então dê glória a Deus, porque essa situação só vai mudar com a ajuda de Deus. E não é só você que está nessa situação. A Bíblia diz que José também teve numa situação igual à tua. Não tinha ninguém por ele, nem a família mais, estava longe a família. Mas Deus era com ele. A Bíblia fala também que Jacó teve uma situação como essa. Jacó uma vez foi morar na rua e o seu travesseiro foi uma pedra. Tem alguém aqui numa situação dessa? Não, né? Então Deus realmente é contigo. Diga glória a Deus. E Jacó foi abençoado. Moisés também passou por isso quando saiu do Egito e foi para uma outra terra se preparar para se tornar libertador. Davi também passou por isso. Todos os homens de fé, mulheres de fé, passaram por situações catastróficas. Por situações de derramar lágrima ou de nem ter lágrima mais para derramar. Mas a Bíblia fala que em todo o tempo Deus estava com eles. Em todo o tempo Deus está com o Senhor, Deus está com a senhora. Quando você está com dinheiro, Deus está contigo. Quando não tem dinheiro, Deus também está contigo. Quando você está de fé, Deus está contigo. Quando tu está caído, Deus também está contigo. Quando as portas estão abertas, Deus está contigo. Quando elas estão fechadas, Ele também está contigo. Ou, em outras palavras, Deus está contigo em todas as fases da sua vida. E para Deus fazer algo novo na sua vida, Deus permite você passar por situações. É necessário. É para preparar a sua estrutura. Porque quando Deus quer honrar uma pessoa, aquela pessoa precisa passar pela prova do fogo, pela luta da vida. Não é de mão beijada que a gente conquista. É com lágrimas, é com suor, é com frio, é com chuva, é com dificuldade. Mas se você perseverar, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Receba essa palavra na sua vida. E Neemias, mesmo com dificuldade, mesmo sem apoio, ele confiou no apoio de Deus. Repita comigo: eu até posso não ter apoio de ninguém, mas eu tenho certeza que eu tenho o apoio de Deus. Diga assim seja. Quem Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.